Bom dia, amados. É sempre muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Em nosso plano de leitura bíblica, chegamos hoje aos capítulos 18 e 19 de Atos dos Apóstolos. Aqui encontramos Paulo saindo de Atenas e viajando para Corinto, onde permaneceu algum tempo falando ousadamente do Evangelho de Jesus Cristo, a tal ponto que os judeus que se opunham a Paulo com tal intensidade que o levaram à força ao tribunal e o puseram diante de Gálio, procônsul da Acaia, com a seguinte acusação. Verso 13, este homem está persuadindo as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Esta não foi a primeira vez que Paulo é arrastado para diante das autoridades romanas, sempre com acusações similares e injustificadas. No capítulo 16, depois que Paulo havia curado uma adivinhadora, o que tirou o ganha-pão daqueles que a escravizavam, estes agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal e foram colocados diante dos magistrados, das autoridades romanas, e ali eles acusavam dizendo: eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis e costumes. E logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados da prisão. E isso aconteceu na cidade de Filipos. Parece que sua fama os precede. Então, na sequência, em Atos 17, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Antípolis, Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era de costume, Paulo foi à sinagoga, onde os judeus se reúnem aos cultos nos sábados, e durante 3 sábados seguidos discutiu com base nas Escrituras com o povo ali reunido. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo de Deus sofrer e ressuscitar dos mortos. E esse Jesus de que eles falam, dizia Paulo, é o Cristo de Deus. Com convicção ele falava disso. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas em fé a Cristo, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e várias mulheres de alta posição creram no Senhor Jesus. Bom, esse quadro despertou a inveja de alguns judeus, que reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto novamente. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, onde ele provavelmente estava hospedado, para entregá-lo ao conselho da cidade. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora o próprio Jasão e alguns dos irmãos da igreja que lá estavam reunidos. E gritavam: aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Vejam a fama de Paulo e Silas. E Jasão os recebeu em sua casa, diziam eles. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Pois é, viver e anunciar o Evangelho de Cristo, comprometer-se com esse Cristo vivo, pode trazer muitos constrangimentos, muitas situações difíceis e até mesmo perigosas. Contudo, aqueles que se disponibilizam a serem testemunhas de Cristo, ainda hoje, sabem-se também cuidados, amparados e dirigidos pelo próprio Senhor, que não nos abandona de forma alguma. Enquanto Paulo, Silas e Timóteo estavam lá em Corinto, Atos 18, diz que certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, Paulo, continue a falar e não se cale. Pois eu estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence.
A nós não cabe avaliar se esta ou aquela cidade é digna de ouvir o Evangelho. A nós não cabe avaliar se esta ou aquela pessoa é digna de nosso testemunho do Evangelho de Cristo. Nossa tarefa e nosso chamado é testemunharmos por palavras, atitudes e obras a respeito do grande e gracioso amor de Deus que nos é oferecido em Cristo Jesus. Do restante, o Senhor cuida. Ele cria as oportunidades, por mais difíceis e controversas que possam aparentar. A nós cabe seguirmos com fidelidade ao Senhor, apontando para Cristo. Foi o que Paulo e tantos outros fizeram. Diz o verso 11 ainda, então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. E assim vemos a igreja do Senhor crescendo em número, daqueles que criam no Evangelho e passavam a servir ao Senhor com alegria e gratidão no coração. E não é diferente hoje. A tarefa continua aí e está em nossas mãos. É a nossa vez. Amém.